O que te espera para o jantar? Sabei que o Senhor é Deus. Suporte os fracos. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima. Vamos estudar estes textos que estão na tela, começando pelo livro de Esther. Na leitura de ontem, vimos que o rei Xerxes deu o anel nas mãos de Amã para que ele tivesse todo o direito de mandar executar o povo judeu. Amã, mais do que depressa, correu para que se apressassem em enviar cartas para todas as províncias, dando ordem para que em um único dia, que eles iam determinar, todos os judeus fossem executados. Os mensageiros saíram às pressas, porque eles tinham pressa que isso acontecesse. Quando Mardoqueu, tio de Esther, soube do que estava acontecendo, obviamente entrou em prantos, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco, chorou amargamente e os judeus entraram em um jejum, em um clamor. As criadas de Esther e os oficiais contaram a ela o que estava acontecendo com Mardoqueu. Esther se angustiou e mandou que perguntassem a ele o que estava acontecendo, por que ele estava daquele jeito. Mardoqueu então relatou tudo a Atá, este homem que foi perguntar a ele, e disse inclusive o valor, a prata que Amã depositou para que o povo judeu fosse executado. Ele também mostrou a cópia do decreto que já havia sido espalhado por todas as províncias, dizendo que era para executar o povo judeu. E pediu que ele relatasse tudo a Esther e falasse para ela ir ter com o rei e explicar o que estava acontecendo. E Esther então manda de volta um recado para Mardoqueu. Ela avisa o que todos já sabiam, porque estava na lei, que ninguém poderia se apresentar ao rei sem que fosse chamado por ele. Quem se atrevesse a fazer isso, morreria. E já fazia 30 dias que o rei não a chamava. E então Mardoqueu manda um outro recado para Esther. Ele dá um alerta: não pense que por você estar aí, dentro do palácio, você também não morrerá, não será exterminada junto com todos os outros judeus, porque Esther era também do povo judeu. E completa colocando a sua fé, a sua confiança em Deus em prática, dizendo a Esther: quem sabe não foi para este fim que você foi colocada aí como rainha. E então Esther tomou uma decisão. Pediu que Mardoqueu reunisse o povo judeu e que jejuassem por ela por 3 dias, ficassem sem comer e sem beber, e que ela e as servas dela também fariam o mesmo jejum. E ela iria se apresentar ao rei, mesmo sem ser chamada. E com muita determinação, Esther declara: se for preciso morrer, morrerei. Passados 3 dias de jejum, Esther se veste com as vestes reais e vai até o pátio do palácio, onde era possível ser vista pelo rei. O rei a viu e estendeu o cetro para ela. Este era um sinal de que o rei estava aprovando a entrada dela até a sua presença. Aquele que chegasse na presença do rei sem ser chamado e ele não estendesse o cetro, poderia ser considerado morto. Não foi o que aconteceu com Esther. Ao contrário, o rei a recebeu muito bem e perguntou o que ela desejava e disse que até metade do reino ele a daria. Esther usou uma estratégia. O pedido que ela fez ao rei, diante da oferta generosa do rei, de ofertar até metade do reino caso ela pedisse, ela fez um pedido bem simples: que ele, rei, e Amã, o seu braço direito, o que armou todo o plano para eliminar os judeus, fossem a um jantar oferecido por ela. O rei prontamente atendeu e ambos foram ao banquete. Chegando lá, o rei mais uma vez pergunta a Esther o que ela queria, que desejo ela queria que fosse realizado. E ela faz um segundo pedido. Com jeitinho ela fala: se for do agrado do rei, se o rei quiser ter este ato de bondade, eu gostaria que o rei e Amã viesse amanhã em mais um banquete, e neste banquete eu apresentarei o meu pedido.
Amã saiu dali alegre, feliz e satisfeito e chegou em casa contando vantagem. Ele mandou buscar os seus amigos e chegou também diante da sua esposa e disse o quão maravilhoso ele era, como o rei o tinha colocado acima de todos os outros príncipes, e disse que inclusive até a rainha o via com bons olhos, pois ele foi o único a ser chamado para um banquete e a ninguém mais ela chamou para que estivesse no banquete com o rei no dia seguinte. Porém, ele ressaltou que nada disso o satisfazia. Isso porque, ao sair do palácio, quando ele estava indo para sua casa, ele passou por Mardoqueu, que não se dobrou diante dele, e gerou mais ira no coração de Amã. Então, após relatar toda a alegria e felicidade de como ele estava elevado diante dos olhos do rei e da rainha, ele disse que nada disso o satisfazia, porque o que realmente o iria satisfazer era ver o fim de Mardoqueu. E aí ele recebeu conselhos de sua esposa, dos seus amigos, para que mandasse fazer uma forca e mandasse enforcar Mardoqueu. Ele se preparou para fazer esse pedido ao rei pela manhã. Porém, à noite, o rei perdeu o sono. E agora você lembra que nós vimos aqui que quando Mardoqueu soube de uma trama que estava sendo feita contra a vida do rei, ele avisou a Ester, que avisou ao rei, e esses homens foram mortos, e foi registrado no livro das Crônicas dos Reis. Lembra disso? Pois bem, o rei perdeu o sono e foi ver o livro das Crônicas. Enquanto liam para ele, chegaram neste registro de que Mardoqueu havia avisado a trama contra a vida do rei, e ele perguntou: que honra foi dada a este homem? O que foi feito para este homem em honra pela ação dele? E os servos do rei disseram: nada foi feito. Neste momento estava no pátio, armando a forca, Amã. E o rei perguntou: quem está no pátio? Falaram: Amã está no pátio. Manda ele vir aqui. Pois Amã era o braço direito do rei, o conselheiro do rei, e o rei foi se aconselhar com Amã. Amã estava ali no pátio, justamente indo falar com o rei para pedir permissão para enforcar Mardoqueu. E diante da pergunta do rei do que deve ser feito a um homem a quem o rei deseja honrar, a quem o rei terá prazer em honrar, Amã imediatamente imaginou que o rei estava se referindo a ele, Amã. E então ele falou coisas maravilhosas. Disse que este homem deveria ser colocado sobre o cavalo do rei, que era uma honra acima de todas, ser coroado e andar pela cidade ao lado do maior dos príncipes, aquele que tivesse um cargo maior e fosse honrado por todos. Que fosse dada a este homem, pelas mãos deste príncipe, um cargo elevado, trajes dignos para que ele se vestisse e desfilasse. E achando pouco, Amã disse: este homem, quando desfilar pela cidade, deve ser proclamado: assim se faz ao homem a quem o rei tem prazer de honrar. O rei amou a ideia e disse: pois então, faça isso com o judeu Mardoqueu. Eita! Que por essa Amã não esperava. Veja que o texto mostra que o rei sabia que Mardoqueu era judeu. O que o rei não sabia era que o pedido que Amã fez anteriormente de mandar executar todo aquele povo era o povo judeu. Em nenhum momento Amã disse ao rei a que povo se tratava. Ele só disse que era um povo. E eis que Amã teve que honrar Mardoqueu, o homem que ele odiava, e tinha acabado de preparar uma forca para enforcar este homem. Agora, Amã, ele próprio, teria que dar as vestes para aquele homem, coroá-lo, colocá-lo sobre o cavalo e andar com ele desfilando pelas províncias, pelas ruas, dizendo que ele era o homem a quem o rei tinha prazer em honrar. Como já foi dito aqui, o nome Deus não aparece no livro de Ester. Mas este plano não teria como ter saído de outro lugar senão das mãos do próprio Deus. Quando o homem é honrado, Deus é honrado. Amã chegou em casa derrotado. Depois de ter exaltado, dado toda a honra ao seu inimigo, ele chegou em casa derrotado.
E as mesmas pessoas que haviam dado a ele o conselho de fazer a forca para colocar Mardoqueu lá, em outras palavras, disseram para ele: deu ruim para você, porque se este homem Mardoqueu, pelas mãos dele você passou por tudo isso, e se ele é de fato judeu, tu não sabe o que te espera. Aquele povo, em outras palavras, estavam dizendo: ele é judeu, o Deus dele é o Deus de Israel, aquele que abriu o mar, aquele que todo mundo conhecia a história. Se por causa de um você passou por isso, imagina mexendo com toda a nação dele, que você quer exterminar. Deus foi honrado através da honra que foi dada a Mardoqueu. E enquanto eles ainda estavam nesta conversa, eis que chegaram os oficiais do rei para buscar Amã para o segundo banquete que a rainha estava oferecendo para ele e para o rei. E eis a pergunta: o que te espera para o jantar, Amã? Vamos descobrir amanhã. Salmos. Chegamos no Salmo 100. Significa que faltam 50 salmos para a gente concluir o livro dos cânticos, o livro da oração. E o Salmo 100 é muito conhecido porque é um salmo, parece uma festa. Ele começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. E dele somos, pertencemos a ele. É um salmo chamando o povo para festejar, celebrar, se alegrar, glorificar a Deus e reconhecer que Ele é Deus, Ele nos fez. Se não fosse por Deus, nós nem existiríamos. Então, celebre com júbilo ao Senhor. Romanos, suporte o mais fraco. Esta é a orientação do apóstolo Paulo num contexto de despedida, de encerramento desta carta. Estamos chegando ao final da carta aos Romanos. E nesses últimos capítulos, Paulo já começa a se despedir. Mas ele inicia o capítulo de hoje dando este conselho, esta direção: suporte os mais fracos. E não é suportar no sentido de, tem que suportar, né? Fazer o quê? Não, é de dar suporte, é de dar sustento, orientação, ajuda, caminhar junto. Paulo dá o exemplo de Cristo e diz que não é para pensar em si mesmo, mas é para fazer como Cristo e olhar para os mais fracos, para aqueles que têm dificuldade em caminhar na fé, para dar força, para dar suporte, sustento, andar junto, unir a fé, fortalecer o seu irmão. E dando o exemplo de Cristo, Paulo diz que tudo que está escrito nas Escrituras é para o nosso aprendizado. O que ele está dizendo é: o que vocês leem na Escritura não foi reservado só para Cristo. Tudo o que está lá é para o nosso proveito, para o nosso aprendizado. Tudo se aplica à nossa vida. É por meio do que está escrito que nós recebemos ânimo, perseverança, fé. Tudo provém das Escrituras, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. E então Paulo começa a se despedir e fala da fé daquele povo, diz o quanto ele está feliz e satisfeito, e diz que percebe que aquele povo já está bem instruído, já está bem fortalecido, que o que era para ser passado para eles foi passado, eles já podem caminhar em fé, já podem apoiar um ao outro mutuamente, fortalecer a fé um do outro, e expressa o desejo de estar com eles, mas Paulo ainda está em sua missão. Então ele relata que está focado em levar o Evangelho de Cristo para aqueles que ainda não ouviram, que não conhecem, que não chegou até eles este Evangelho. Ele deixa claro que não vai aos lugares onde já se ouviu falar de Cristo, agora o foco dele é ir para lugares onde ainda não se ouviu falar do Evangelho de Cristo. Paulo afirma que o seu apostolado mostra que entendeu o seu chamado, o seu propósito e está cumprindo esse chamado. Obrigada por ter ficado até aqui e até amanhã, se Deus disser que sim.